Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, domingo 8 de junho de 2025, a lição 11 de hoje, ela tem como título Fome na casa do pão. E essa expressão da lição de hoje, fome na casa do pão, é uma metáfora utilizada por povos antigos, muito antes de Jesus, para denominar alguém que tem problemas ou sofrem em um bom lugar, que tem fartura. E utilizam assim, geralmente eles utilizavam essa denominação assim, essa metáfora, para pessoas que passavam assim por aflições, e sejam elas físicas ou espirituais, com soluções próximas. Por exemplo, Belém, onde Jesus nasceu, a palavra Belém, ela vem do hebraico, que queria dizer assim, Bet Elehem, e que quer dizer casa do pão. E justamente Belém era um lugar onde Jesus nasceu, que foi um dos lugares que menos aceitaram ele como Salvador e Senhor, como ele o Messias. Se vejam, passavam fome espiritual, fome física, tendo um Salvador ao seu lado. E assim, os críticos, né, da fé cristã, frequentemente eles apontam assim para a realidade do mundo de hoje, principalmente, das aflições deste mundo, e por existir essas aflições, né, essas evidências, né, de sofrimento, eles dizem que Deus não existe. E ainda dizem mais, dizem que ele, Jesus, não tem poder, que Deus não tem poder para intervir em coisas ruins que acontecem no mundo. E vão mais além, diz que ele, Deus, não sabe e não se importa com o sofrimento das pessoas no mundo. Porém, nenhuma dessas suposições, né, ela está correta. Porque Deus, que ele é o criador e mantenedor do universo, ele permite que a raça humana colha as consequências da rebelião como um aprendizado, né? Porque o próprio Adão e Eva entregaram realmente esse mundo para Satanás, a sua administração. Mas Deus faz isto sem ele violar o livre-arbítrio, né, das pessoas, mas ele sempre está presente para ouvir a voz daqueles que sofrem, para atendê-los, né? Mas as pessoas têm que abrir seus corações para realmente dar essa oportunidade para que Deus possa transformar e mudar a situação de cada um. E Deus sempre está assim trabalhando nas pessoas, guiando na melhor direção, na resolução dos problemas que o pecado e o sofrimento trazem para as pessoas. Esses críticos assim da fé, eles geralmente são ateus, pessoas realmente que são materialistas, né? E eles começam a criticar aqueles que têm essa doutrina de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor e obedecer, né, os estatutos e mandamentos de Deus.
Esses céticos, eles criticam e se opõem a Cristo, são os mesmos que apontam que é difícil de viver nesse mundo, né? E que argumentam que as regras morais cristãs são rígidas demais e punitivas e que não refletem a realidade do mundo atual, e ainda completa dizendo que Deus não existe. Esses céticos, né, e ateus e gnósticos mencionam que Deus não se importa, né, com o sofrimento do mundo. O interessante é que a Bíblia apresenta várias testemunhas, né, histórias assim verídicas das evidências da atuação de Deus no mundo e nas pessoas, e que ele atende todos esses pontos mencionados por esses céticos que falam, justamente ao contrário, né? Jesus sempre está, quando ele esteve entre nós, fazendo curas, de hoje continua fazendo curas, milagres, transformando vidas. Deus, pelo seu caráter, que é amor, ele dá realmente o livre-arbítrio para as pessoas decidirem o que elas querem, amá-lo ou rejeitá-lo. Ele dá essa oportunidade para que todos decidam, porém todos devem assumir as consequências dessas escolhas erradas pelos seus atos, né? E Deus, sem atrapalhar as nossas decisões, ele respeita o nosso ponto de vista, mas sempre ele está ao nosso lado, presente, para atender através de suas mãos poderosas e sempre trabalhando na história do mundo e nas pessoas, porque ele está no comando do mundo. Ele está na direção e tem planos para salvar toda a humanidade. A resolução final para os problemas do mundo é colocado realmente pelo próprio ser humano, né, que desobedeceu a Deus. Deus está procurando realmente consertar, e foi através desse erro de Adão e Eva que o inimigo de Deus começou a administrar o planeta e colocar essas ideias absurdas em céticos, pessoas que não acreditam em Deus. Mas nós estamos diante assim, de um Deus que ele é o criador e mantenedor do universo. Ele pode atuar na nossa vida assim, se nós permitirmos. E esta foi a história de uma grande mulher chamada Ruth, que nós veremos na lição de hoje. E Deus só atua se nós quisermos, e por isso que existe essa expressão, passar fome na casa do pão, que é uma metáfora que expressa a ideia de alguém que pode ter problemas ou dificuldades, mesmo em lugares assim que tem abundância e conforto, e essa pessoa não pede ajuda. E isso pode acontecer tanto na forma física, né, às vezes com fome, com sede, como também na parte espiritual. A história do povo de Israel ela é bastante interessante e repleta de casos, né? Por exemplo, a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, que era uma província romana que ficava ali na Judéia, cujo nome no hebraico que é Bethlehem, que significa casa do pão, onde a região era muito conhecida pela produção de trigo e cevada, onde as pessoas dificilmente passavam fome material, mas no final acabaram passando fome espiritual porque rejeitaram Jesus. Ruth, em seu livro, ele menciona Belém especificamente como ela estivesse dentro da terra de Canaã, que Deus diz que levaria o seu povo para uma terra igual àquela que mana leite e mel, ou seja, uma terra que haveria fartura,
que é chamada lá coroa de todas as terras, que está lá em Ezequiel capítulo 20, versículo 6. Ou seja, nos dois sentidos, né, físico e espiritual, Belém produzia fartura, como diz lá em João capítulo 6, versículos 53 até 57. E assim nós podemos nos lembrar também, lá do Jardim do Éden, que tinha uma abundância de tudo, né? Árvores frutíferas de todos os tipos, alimentos de todas as formas, cereais, ervas para Adão e Eva, né? E ali uma verdadeira mostra da generosidade do Criador do Universo, que depois o homem, através do pecado, rejeitou ele e desobedeceu ele a Deus e deu a administração do mundo para Satanás. E depois Deus foi obrigado a dizer a Adão e Eva algo que eles realmente não gostariam de ouvir. Que Deus falou para eles, no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Está lá em Gênesis capítulo 3, 19. E na Bíblia aparece o nome da primeira mulher que conta toda a sua história de vida, que ela se chama-se Ruth. Ela era uma moabita, uma mulher estrangeira, que não pertencia ao povo de Israel, mas ela tem um destaque na Bíblia a ponto de ser um livro próprio que fala a seu respeito. Essa mulher chamada Ruth, mesmo sendo estrangeira, uma moabita, fez uma escolha de vida que superou a fé de sua sogra, que ela pertencia do outro lado, dos judeus, e que ela era chamada de Noemi, e que depois demonstrou o amor que o povo de Israel havia deixado de praticar. Ou seja, uma estrangeira começou a ensinar ao povo de Israel. E o livro de Ruth inicia dizendo que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, que está lá em Ruth capítulo 1, versículo 1. Então Noemi e seu marido e seus filhos, eles foram viver em Moabe, justamente na terra de Ruth, né? E se você não se lembra, esses moabitas, né, surgiram da relação de um incesto, né, provocado por Ló com as suas filhas, uma de suas filhas, que deu origem aos moabitas e os amonitas, que diz lá em Gênesis capítulo 19, versículos 37 e 38. E passado assim algum tempo, Emimeleque, né, que é o marido de Noemi, morre, e na sequência também morrem seus filhos, e só ficaram Noemi, duas noras moabitas, a Ruth e mais uma outra mulher chamada Orfa, né? E sabendo que os alimentos eles estavam assim escassos na sua terra, Noemi decidiu retornar para Judá, né? Ou seja, os alimentos começaram a voltar a ter lá em Judá, e daí ela saiu lá de Moabe, voltou para Judá. E ela insistiu que suas noras voltassem à casa de seus pais. Noemi estava sem esperança, né? E Orfa, que é uma das noras de Noemi, com muito pesar voltou, mas Ruth não. E ela tomou a firme decisão de não somente acompanhar a sogra, mas também servir a Deus, né? Que ela tinha bastante fé e servia por palavras e ações, que é o caso de Noemi, uma moabita que se tornou cristã. E apesar de estar habitando em terra diferente, estranha, ela continuou ao lado do seu Senhor, e isso foi de tal modo assim
enraizado no coração de Ruth, né? A Ruth é a Moabita e Noemi era a mulher de Israel. Noemi, você vê, e Ruth mostrando bastante fé para Noemi, que deveria ser o contrário, né? Mas a Noemi sabia que não seria fácil a sua vida ali dentro de Israel. Mas Ruth se apegou a ela, que na aflição demonstrou profundo pesar e amargura, a ponto de dizer que não se chamava mais Noemi, e sim de Mara, significa amarga. Você veja, uma israelita, né? Noemi, e que estava realmente amargurada, né? E que ela queria até mudar o nome porque ela não tinha mais esperança. Assim como Noemi, nós poderemos também perder a herança que Deus planejou originalmente para todos nós, porque Deus, Ele é a fonte de todo o poder e suprimento para todos nós. E a nossa vida tornou-se fonte de sofrimentos nesse mundo devido justamente em decorrência do próprio homem, né? que decidiu realmente buscar e rejeitar o Senhor, e o inimigo colocou dificuldades no mundo, sofrimento, morte, e assim é que se encontra o mundo hoje, e que nós temos que refletir sobre isto e manter-se firme sempre ao lado do Senhor. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado a todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, você ganhará esse presente de Deus que chama-se salvação. E o Espírito Santo começará a atuar na sua vida, você vai se consagrando. E quando você recebe realmente esse dom da salvação, Jesus, ao ele voltar a esse mundo que está se aproximando, porque ele deu sinais ali, Mateus 24 e Lucas 21, que ele voltará e está chegando aí, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá uma oportunidade de abraçar seus entes queridos, de participar de uma grande festa das bodas do Cordeiro, do casamento de Jesus, o noivo, com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você terá também a oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou, meu amigo, minha amiga? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.